2011, Portugal foi obrigado a pedir ajuda financeira internacional porque já não conseguia encontrar quem emprestasse dinheiro à República a taxas comportáveis. O financiamento do país ficou a cargo de uma troika constituída pelo FMI, BCE e Comissão Europeia. Só que a troika exigiu condições: cortes violentos na despesa de investimento, nos salários de quem trabalhava para o Estado e nas pensões. Além disso, obrigou a realizar reformas estruturais atrasadas 2 décadas e a reduzir funcionários públicos. O programa de ajustamento ficou concluído em 2014 e o Governo acredita que 2015 vai ser um ano diferente, sem tantas restrições e com crescimento económico. É a altura de fazer um balanço. Afinal, o que mudou depois de 3 anos de ajustamento? O país está mais competitivo e já pode alargar o cinto? No programa desta semana, analisamos este assunto com a ajuda dos nossos convidados. Foram 3 anos de grandes dificuldades. Cortes na despesa, cortes nos salários, cortes nas pensões e reformas estruturais penalizadoras. Agora que a Troika se foi embora e que 2015 se perspectiva para ser o melhor dos últimos 4 anos, a pergunta que fica é, afinal, o que é que mudou em Portugal nos últimos 3 anos? Se é que mudou alguma coisa. É isso que vamos ver com os meus convidados de hoje, Joaquim Gaiar e Jorge Marrão. Joaquim, vou começar por si. Afinal, o que é que mudou em Portugal em 3 anos? Não direi que mudou tudo, porque a geografia continua a ser a mesma, mas tudo o resto mudou, mesmo as pessoas que acham que não mudaram. Porque, basicamente, mudou no sentido em que, afinal, o passado não tinha sido aquilo que a gente julgava que era. Ou seja, as melhorias no nível de vida, os direitos conquistados, os serviços públicos que tinham sido desenvolvidos, O Estado Social, estavam assentes numa ilusão que era escondida pela dívida. Quando a dívida se manifesta na escala em que apareceu, nós temos que concluir que afinal o passado não tinha sido aquilo que parecia ter sido. Mas, por outro lado, se é assim, então o futuro também não será aquilo que nós tínhamos imaginado que seria. E não vai ser. O intervalo destes 3 anos, como quem cai num abismo e tem que passar pelo fundo e depois subir novamente a encosta, estes 3 anos serviram para nos ajustarmos, não nos indicadores, porque esses continuam a não estar ajustados, mas para nos ajustarmos nas ilusões. Ou seja, é um novo paradigma. E novos habitantes no país, porque agora sabem o que antes não eram obrigados a saber e agora são obrigados a saber. Jorge, a mesma pergunta para ti. Mudou alguma coisa em Portugal em 3 anos? Eu penso que em Portugal aconteceu o que eu denominaria um terremoto económico, financeiro e social. A sociedade entrou em incumprimento generalizado, as pessoas ficaram com a percepção que nada estava garantido e, portanto, esse terremoto vai ter que ter consequências a nível político. Ou seja, em termos futuros, eu prevejo que este terremoto signifique que haja também uma alteração da estrutura política da sociedade portuguesa. Estás a dizer que é uma reforma política? É uma reforma em que os partidos vão ter que entender-se sobre o futuro, porque sobre o passado a Troika explicou-lhes que estava errado e, portanto, esse erro apareceu na sociedade das formas mais inesperadas. O incumprimento que o Estado, no fundo, teve relativamente às suas promessas no contrato social. Estou-me a referir à questão dos salários na função pública, estou-me a referir à questão das pensões, estou-me a referir à questão do próprio serviços de saúde, que tiveram que levar uma racionalização também extremada e, portanto, tudo aquilo que foi prometido aos portugueses com a entrada na moeda única, que no fundo era um paraíso na terra, veio-se a verificar que não aconteceu. Joaquim, há bocadinho dizia que mesmo aqueles que dizem que não, ou que acham que as coisas não mudaram, esses também vão perceber. Como é que vamos fazer este contrato político, de que falava o Jorge, se há gente que continua a recusar a mudança?
Não recusam a mudança porque não querem participar na mudança, mas estão no processo da mudança porque não podem sair do carrossel que está em movimento. Em que sentido é que têm de participar? É que nós, muito antes da entrada em Portugal da Troika, tínhamos a obrigação de ter percebido, mas não quisemos perceber, o que é que significava perder o poder de emitir moeda. Porque esse atributo essencial da soberania significava que tínhamos um instrumento para esconder os desequilíbrios, porque manipulando a moeda podíamos ter inflação, podíamos alterar o câmbio e escondíamos aquilo que eram os desequilíbrios que tínhamos estado a acumular. E foi a isso que nos habituamos historicamente. Quando passamos para uma moeda comum, então estamos obrigados a uma disciplina que é a convergência das disciplinas dos outros. Como também os outros não perceberam todas as implicações do que significava trabalhar com uma moeda comum, arranjamos uma crise europeia generalizada, em que todos podem dizer que têm razão, mas simultaneamente todos têm de concluir que ou se corrigem todos ou nunca ninguém terá razão. É este trabalho de convergência que coloca o Banco Central Europeu na posição estratégica de configurador, não só da nova economia na escala europeia, com as correspondentes seleções de especializações, onde é que é melhor investir, em que setor, mas também configurar politicamente, porque vai comandar, vai delimitar... O futuro. Não, já está a fazer. Vai delimitar o que são as propostas partidárias. Então deixa-me colocar duas questões. A primeira é, essa função compete a um Banco Central? Não, compete a quem tem moeda. Quem imita moeda é que pode fazer isso. Segunda questão. Isto não devia ser feito com uma federalização orçamental? E vai ter de ser feita porque o Tratado Orçamental, quando for cumprido, eu ia dizer se for cumprido, não, ele não pode ser cumprido agora, mas terá de ser cumprido. E, portanto, aquilo que eu digo é, quando for cumprido, produz essa federalização. Tal como a União Bancária, quando estiver completa, produz essa segurança comum a todo o sistema bancário. E depois terá a uniformização fiscal. Quando o sistema de impostos for generalizado à escala europeia, tem, digamos, o edifício completo. Só que construir esse tipo de edifícios em estruturas que eram nacionais e com poderes políticos habituados à delimitação de fronteiras, passar para esta escala superior significa que precisa de vários anos de adaptação. A crise acelerou isso tudo. E aquilo que era para ser 20 anos vai ser 4, 5. Sim. Jorge, os partidos, nomeadamente em Portugal, estão preparados para este desafio que o Joaquim atribui ao BCE? Eu penso que a Europa não estava preparada para o que aconteceu. Se nós recuarmos um pouco, percebemos que Portugal utilizava um instrumento, que era a desvalorização, e depois utilizou um outro instrumento, que foram os fundos comunitários, para fazer com que a economia continuasse a ter ritmos, que eram os chamados ritmos da convergência real. E depois passámos para a convergência nominal. Aliás, da convergência nominal para a convergência real. Quando a moeda única foi lançada, eu julgo que a arquitetura institucional, política europeia não estava preparada para isso. E, portanto, os partidos, no fundo, sofreram também com essa falta de preparação da Europa para esta nova arquitetura. Ou diríamos que, se calhar, a Europa do Centro e do Norte estava tradicionalmente mais preparada para isso. Nomeadamente aqueles 6 iniciais. Exatamente. A Europa do Sul não estava preparada para isso, porque não é por acaso que são os países do Sul que ainda estão a sofrer com esta nova, no fundo, esta nova oferta que a Europa nos fez. Se pensarmos a longo prazo,
temos que reconhecer que para a Europa será muito melhor ter uma moeda estável, com um Banco Central disciplinador e que, no fundo, a competitividade entre as nações e entre as regiões se faça a nível da economia real. E, portanto, esse é um aspecto muito relevante. O problema vai ser passarmos esta fase de transição. Julgo que a fase que o Joaquim referia da federalização ou da harmonização, se quisermos, orçamental e fiscal, é um processo muito lento e, portanto, tudo se vai... Muito difícil e conturbado. Muito difícil e conturbado. É um processo que tem por detrás um conjunto de nações com uma história relativamente divergente, convergente e com estruturas políticas muito diversas. E julgo que o BCE vai ser fundamental e decisivo para que isto aconteça. Não é por acaso que o BCE, neste momento, já faz a regulação dos bancos mais importantes. No fundo, se nós pensarmos numa lógica de recursos públicos na totalidade, e eu estou-me a referir aos impostos europeus, aos impostos dos diferentes países na Europa, e aos recursos públicos que são detidos através dos bancos e que financiam a economia, temos de estar a perceber que uma parte significativa já está a ser controlada pelo próprio BCE. E, portanto, isso é bom para o cidadão europeu. Joaquim, imagine que aquilo que neste momento está a acontecer na Grécia acontece em Espanha, já não digo Reino Unido porque não está na moeda única, e no futuro pode acontecer em Portugal. Isto não põe riscos a esse processo de convergência? Não, porque as crises contêm dentro de si mesmas as resoluções das crises. Uma crise é destruidora, mas aquilo que destrói depois deixa outras possibilidades em aberto e é por essas outras possibilidades então que vamos a um caso concreto. Imagine que o Syriza ganha na Grécia e eles insistem em mais perdões de dívida. E a Alemanha diz, como já disse a Sra. Merkel no início desta semana, bem, se quiserem ir embora, vão. Muito bem. Em 1975 havia na diplomacia americana a tese da vacina em relação a Portugal, que é deixar os portugueses ser comunistas. Isso significa que há uma vacina e o primeiro beneficiado da vacina será a Espanha, que ainda não tinha morrido o Franco e, portanto, era preciso tratar dessa emergência. Ora, nós que vivemos 75 sabemos perfeitamente que não houve vacina nenhuma, nós tratamos do assunto, nós resolvemos o problema da deriva comunista, mesmo quando os próprios comunistas que cá estavam convencidos que estavam a fazer uma grande revolução. Pois, de facto, não estavam. Ora, o Syriza, se ganhar as eleições, de acordo com as últimas sondagens, terá 30%. Com 30% não forma governo nenhum. E, portanto, o Syriza com 30% está encostado à parede. Mas vejamos ao contrário. De facto, as eleições vão ser disputadas em termos de referendo da Grécia em relação à Europa. Com a dívida que a Grécia tem, a única esperança que pode ter de resolver esse problema é estar numa moeda comum onde a dívida grega é relativamente insignificante, porque é um peso muito pequeno, e que tem um Banco Central que tem um balanço onde podem ser colocadas essas dívidas sem problema nenhum. Enquanto o Banco Central não desaparecer, aquelas dívidas podem estar consolidadas eternamente sem problema nenhum. Portanto, a Grécia, para resolver os problemas que criou, precisa vitalmente do dispositivo que agravou a criação do problema, mas que contém simultaneamente a solução do problema. Vai ter que escolher entre a deriva do Syriza, que é um pouco como estes navios de imigrantes que depois são colocados com um piloto automático e a tripulação desaparece, é o que aconteceria no caso da Grécia, ou, pelo contrário, utilizar vários partidos para servir de contraponto ao que a Syriza propõe. E esses vários partidos garantem ao Banco Central Europeu que cumprirão as normas indispensáveis à presença numa moeda comum. E as normas indispensáveis à presença numa moeda comum são muito simples. É que a moeda não é de nenhum dos países, a moeda é de todos. E todos estão obrigados a disciplinar isso. Em contrapartida do Syriza, nós temos a Sra. Merkel,
A senhora Merkel, conservadora, democracia cristã. Não, a senhora Merkel hoje está em coligação com o Partido Socialista Alemão. E, portanto, as decisões no Conselho de Ministros são decisões que têm em conta a posição conservadora e a posição socialista. Ora, são estas plataformas que vão permitir absorver o efeito da crise e utilizar todo o potencial do Banco Central Europeu, que terá de ser usado não apenas para absorver o passado, percebemos a dívida, mas para dinamizar o futuro, que é a possibilidade da estagnação secular, isto é, da falta de crescimento. Deixe-me ir aos Ores, porque percebi que ele tinha uma visão um bocado diferente. Tu achas que o Syriza vai mudar e não vão ser os outros partidos a assegurar a mudança? Eu penso que a dívida que os países têm e que têm que, de alguma forma, satisfazer em relação aos credores, vai obrigar a que os partidos, quando chegam ao poder, mudam. A conquista do poder, obviamente, faz parte de toda uma estratégia partidária e, portanto, ela é sempre feita na base do descontentamento e das possibilidades que parece que existem quando se não está no governo. Quando se vai para o governo, encontra-se todo o modelo de restrições de uma sociedade. E qual é o modelo de restrições desta sociedade? Primeiro é que a Grécia está na zona euro, portanto, a zona euro tem uma arquitetura, tem um conjunto de regras que tem que cumprir, e, portanto, não cumprir essas regras, o que é que pode significar? Portanto, significaria com certeza um ajustamento por parte da própria Europa, mas por parte da própria Grécia. Ainda maior. E é, no fundo, ainda maior. No fundo, é este dilema que os partidos que chegam ao poder têm todos. E esta crise vai obrigar a uma convergência muito maior, porque se nós, enfim, pararmos e com alguma serenidade olharmos para os números, temos que verificar que, por exemplo, no caso português, pagar uma dívida de 78 mil milhões é um fardo brutal para as gerações futuras. Nós temos que explicar aos portugueses como é que isto vai ser feito da melhor forma. E, portanto, não vai ser possível fazê-lo com os partidos em confronto institucional constante e com promessas que fazem fora do ciclo eleitoral e depois no ciclo eleitoral, mas quando chegam ao governo vêm-se impossibilitados de o fazer. E o caso português também é um caso muito interessante, porque o que nós assistimos foi os credores obrigaram-nos a escolher um modelo de sociedade e, obviamente, de forma egoísta, porque, no fundo, eles querem ver os seus créditos pagos. Foi uma imposição. Foi uma imposição. Os partidos foram obrigados a aceitar e, a partir do momento em que há partidos que estão fora do governo, arranjam, enfim, um discurso que dá a ideia que é possível fazer de forma muito diferente. Mas não é. Mas claro que não é possível. E isto é um aviso para o PS. Isto é um aviso para toda a sociedade, vamos ver, para a sociedade política do Sul que está na zona euro. E, portanto, eu acho que o Joaquim tem razão num aspecto muito, muito importante, que é, à escala europeia, estas dívidas são insignificantes. Mas não é insignificante para a construção da moeda criarmos uma nova forma de fazer política. Aprendizagem. A aprendizagem, quer dizer, é aprender com os erros. Diria que não querer aprender com os erros é inadmissível. E julgo que isso vai ser notório no próximo, enfim, neste ano que vai ocorrer. Deixe-me voltar a Portugal, porque quando colocámos aquela pergunta inicial, Portugal mudou, há aqui factos que parecem indiciar que não. Se olhar para o último relatório da Comissão Europeia, eles fazem críticas violentas a Portugal. Por exemplo, uma das maiores é que não há nenhuma medida que tenha consagrado um corte estrutural da despesa. Isto não preocupa para o futuro, sabendo que vai haver eleições dentro em breve. É evidente que preocupa, mas é nessa preocupação que está a solução. Ou seja, o sítio onde se tem de assegurar o máximo de pluralismo é no Conselho de Ministros. É no Poder Executivo que, ao sair de uma crise, tem de estar o máximo de poder pluralista concentrado para que os debates se façam junto do ponto de decisão, porque é aquele que tem mais informação e que tem que atuar mais depressa. Portanto, é no Conselho de Ministros que tem de estar a maioria qualificada que permite garantir ao Banco Central Europeu que todos os compromissos serão assumidos e criar a força política necessária
para as grandes reformas estruturais. São essas reformas estruturais que são sistematicamente derrotadas e destruídas pelo jogo de oposição entre posições políticas. E com o Tribunal pelo meio, no caso português. E com o Tribunal pelo meio, porque também ganha o seu protagonismo, tem a oportunidade de se manifestar. Mas é uma questão de protagonismo. Mas, se for ver o artigo 279 da Constituição, ponto 2, está lá a solução para esse problema, mas está lá. Ainda bem que foi para aí que eu queria te fazer outra pergunta. Está então, lá desde 1976. Pois está, e nunca foi utilizado, ou raramente foi utilizado. Nunca foi utilizado. Agora, deixe-me colocar esta questão. Imagine, para chegar a essa solução que é ultrapassar um veto do Tribunal Constitucional com a maioria de 2/3, isto implica que PS e PSD deviam estar no governo. Era isso que queria dizer há bocado. Não são 2, são 3 partidos que têm de estar no governo. 2 já não chega. Pois é verdade. PSD, CDS e PS. Portanto, é isso que está a advogar a partir das próximas gerações. Mas olha, em 1975, quando se tratou de encontrar uma solução para salvar a democracia portuguesa e salvar os partidos que tinham comprometido a democracia portuguesa, houve um governo de 3 partidos, o 6º governo provisório, com o PSD, PS e PCP, e isso contribuiu para recuperar o PCP para a democracia portuguesa. Ora, depois nós hoje temos que recuperar o PS para a democracia portuguesa. E isso significa que, para fazer essa recuperação, precisamos de ter 3 partidos no Conselho de Ministros, debatendo no Conselho de Ministros e depois podendo projetar esse debate para a Assembleia e para a sociedade. Jorge, não se esqueça do que ia dizer, Joaquim. Eu queria colocar uma questão diferente ao Jorge. Esta solução, PSD, PS e CDS no governo, para fazer as reformas que Portugal precisa, não vai exacerbar os extremos? Ou seja, não vai dar poder ao Bloco de Esquerda, ao PCP? Os extremos não têm moeda. Vamos ver, quando eu há pouco falei no terremoto político, o terremoto político é o afastamento dos políticos que não conseguem convergir. E isso vai mesmo acontecer? Isso vai ter que acontecer. Porque se não acontecer isso, nós entramos num impasse, que é o que no fundo a sociedade neste momento está a viver. Nós estamos, diria, num impasse constitucional, um impasse institucional, num impasse económico, porque fizemos o que, enfim, quem passou para a agricultura percebe que às vezes para semear tem que se fazer uma política de terra queimada. E, portanto, quando a Troika entrou em Portugal, nós temos que nos lembrar que introduziu um modelo de incentivos que foi violentíssimo. O sistema financeiro sofreu de forma inesperada, o Estado também, as empresas e as famílias. E, portanto, o resultado prático nós podemos observá-lo hoje, olhando para o que está a passar na sociedade portuguesa. Do ponto de vista político, eu diria que as instâncias partidárias ainda estão em algum discurso de que é possível voltar ao passado e que é possível defender um conjunto de teses que a própria dívida nos vai impedir de levá-las por diante. Eu diria que, vamos ver, se a sociedade portuguesa se fragmentar, a pergunta será, isso é bom ou mau? Será bom desde que os partidos que, no fundo, nascerem de novo, eu quando digo os partidos, não são novos partidos, são... É o renascimento dos atuais. É a regeneração dos atuais. Sim. Quando eles próprios se regenerarem, vão perceber que se calhar é melhor chegarem a acordo. A acordo para quê? Para, no fundo, resolver um conjunto de problemas que ainda têm que ser resolvidos, porque nós temos que pensar que por detrás da sociedade estão sempre poderes que querem manter o status quo. E, portanto, os partidos, de alguma forma, refletem também esse status quo da sociedade. E eles próprios não estão a ser elementos de mudança e elementos motrizes para a mudança. E isso é o que a sociedade lhes vai cobrar mais tarde ou mais cedo. E por isso percebe que os partidos do extremo mediaticamente tenham força. A pergunta é passar do mediatismo para a execução. Tem-se provado que não tem sido possível nos diferentes países. Vamos ver agora o caso grego, poderá ser um bom exemplo. Jorge e Joaquim, muito obrigado por terem vindo à Cor do Negro. Como você que está desse lado já percebeu, nesta edição não vai haver nem aconselhamento com António Godinho e também não vai haver investidor privado. A razão é muito simples, precisávamos de uma aula de ciência política, que foi aquilo que acabámos de fazer hoje com o Jorge Mourão e com o Joaquim Aguiar. Na próxima semana voltaremos no formato normal, ou seja, o assunto principal,
o aconselhamento e também o investidor privado. Quanto a si, já sabe, se tiver dúvidas, sugestões ou mesmo questões para colocar, corra ao nosso Facebook ou ao Twitter e, quanto à cor do dinheiro, é sempre e apenas aqui na RTP Informação. Venha daí.